Seja muito bem-vindo ao nosso canal Pode Ressignificar, um canal onde nós vamos abordar a sua saúde emocional, saúde mental e o seu bem-estar. Eu vou me apresentar, eu e as minhas parceiras, mas antes de fazer isso, eu gostaria de convidar a você a compartilhar este conhecimento, a seguir e, é claro, deixar os comentários aí para que a gente possa estar nos impulsionando a realizar novos vídeos. Bom, eu me chamo Catiúcia Dias, sou terapeuta alternativa e vou apresentar as meninas. Eu sou a Gi, terapeuta holística e professora. Eu sou a Gi, micropigmentadora, esteticista facial e aprendiz com as meninas. E hoje nosso tema tá um pouquinho mais aprofundado. Estamos fazendo um especial, tá aí, nós estamos de Natal, mas vamos fazer uma paradinha agora, porque eu sei que a internet, ela é rápida, né? Mas a gente não. E a gente tá deixando, nos permitindo a dar essa paralisada agora e voltar só o ano que vem. O tema de hoje vão ser vários temas, né, Gi? Dentro de um tema só. Nós vamos abordar hoje as dores emocionais, que são as dores do abandono. Vamos tratar também um pouquinho sobre... Nós vamos adentrar este tema para deixar uma pitada de quero mais para o próximo ano aí, tá? Então a gente vai começar falando sobre o processo da dor do abandono. Hoje nós estamos aqui sem os nossos cartezinhos também, né? Porque a corrida tá demais, não tá? Final de ano. Gente, eu esqueci, tá? Meia culpa. Meia culpa. Os microfones também. Loucura gente, de Natal. Natal o tá assim, natalino. complicado. Mas não esqueça os gols. Os gols estão aqui, ó, gente. Nosso diretor falando ali atrás, vocês estão vendo que hoje ele está numa participação bem ativa. Bem interagindo com a gente bastante. Verdade. É isso aí. E vamos falar um pouquinho também do verdadeiro significado do Natal, que se tornou, infelizmente, algo muito comercial, mas hoje, nessa dimensão em que vivemos, o que não é comercial, não é mesmo? Mas a gente vai tentar dar essa aprofundada na verdadeira essência do Natal. O que é a proposta do Natal? É lógico que nós ficamos... Algumas pessoas compartilham memes falando sobre a abordagem falsa, né? Que a família fica o tempo todo brigando, se pegando e no final do ano, sorrisos e uva passas. Mas, na verdade, é um momento em que a gente deveria aproveitar para deixar essas dores de lado, deixar essas sensações de lado, essas mágoas, ressentimentos e aproveitar a oportunidade do planeta estar vibrando em uma frequência bem mais elevada e nos permitir olhar para isso. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, né? E dando iniciada, começando aí o nosso tema sobre o processo do abandono, o que a gente traz aí, Gi, sobre o abandono? Bom, é um momento, essa época do ano, é um momento em que as famílias se aglomeram, né? E aquelas pessoas que às vezes não estão nesse clima, esse sentimento de abandono, ele fica mais aflorado. Às vezes as pessoas estão enlutadas, porque no decorrer do ano perderam alguém, né? Houve um rompimento, uma morte, uma separação. Tudo isso provoca um luto. Não é só a morte que traz o sentimento de luto para nós. Um rompimento, uma separação traz esse sentimento. Às vezes um encerramento de algo que a pessoa, por exemplo, quando a pessoa perde o emprego, às vezes o apego da pessoa naquela situação, naquela rotina de trabalho era tão grande que o sentimento de luto ele se faz presente. E tudo isso gira em torno de um núcleo, que é o abandono. A pessoa se sente abandonada pelo emprego que perdeu, pelo namoro, pelo relacionamento que terminou, por um ente querido, um amigo que se foi, né, que morreu. São muitas as razões para nos sentirmos abandonados.
às vezes até uma pequena discussão, às vezes sem rompimento, mas uma discussão dispara um gatilho e aquele sentimento de abandono lá do passado, da infância, ele vem e se faz presente. Aí a pessoa se isola e quanto mais se isola, mais sentimento de abandono ela tem. Então, Gi, e como que a gente consegue identificar, né, essas situações que a pessoa se sente abandonada? O sentimento de vazio já é um grande indicador, né? Desse sentimento de abandono. A pessoa se sente vazia por dentro, ela não se sente preenchida por sentimentos nobres, pelo sentimento do amor, pela alegria, pela gratidão, né? Pelo companheirismo. Isso tudo faz com que esse abandono não seja tão latente. Entendi. Então, a pessoa, quando a pessoa está bem consigo mesma, ela pode estar sozinha. Entendi. Mas ela não vai se sentir abandonada porque ela está preenchida de si mesma. E esse sentimento de abandono, ele reverbera, ele se apresenta, ele prejudica os relacionamentos atuais? Por exemplo, a pessoa vai ter gatilho com, às vezes, uma situação que nem está acontecendo ali naquele momento. Ela vai sentir que está sendo abandonada por gatilhos anteriores? Sim, o sentimento de abandono, ele é gerado pela insegurança, pelo medo. E aí os sentimentos vão se transformando dentro do ser humano, a ponto dele pensar, poxa, eu tô sozinho, tô abandonado. Mas é a insegurança, a insatisfação consigo e com o meio, né? A falta de energia, de condição, de se sentir alegre. Porque se a gente olhar um jardim bonito, isso remete uma alegria, um calorzinho no coração. Sim. Então, é exatamente esse sentimento, essa ausência de sentimentos de acolhimento, sabe? Que transformam a pessoa numa pessoa solitária, numa pessoa sozinha mesmo. Porque a solitude às vezes é até bom, mas a solidão machuca. E essas pessoas normalmente elas têm o hábito de, por exemplo, abandonar para não ser abandonada, de sair de relações, de amizade, de relação amorosa. Sim. E aí o sentimento de abandono vem e invade essas pessoas da mesma forma. Elas têm medo de abandonar, terminam um relacionamento, mas o sentimento continua dentro delas. E nessa época do ano, por exemplo, quando há muitas confraternizações, né? Você anda pela cidade, você vê grupos em barzinhos confraternizando ali, grupos de trabalho, por exemplo, famílias que se encontram, às vezes os familiares não podem conciliar a noite de Natal, antecipam numa família para depois ir na casa de outra, né? Geralmente casal se divide, né, entre a família da esposa e a família do marido, né? Isso tudo vai gerando naquelas pessoas que têm esse sentimento de solidão uma tendência ao isolamento muito grande. Existe no Brasil um órgão, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que tem uma demanda de trabalho no dia 24 para 25 muito grande, justamente por conta daquelas pessoas que estão sós. Então, ela pode viver só o ano inteiro, mas no dia de Natal, aquela solidão, ela é mais dolorosa, porque fica mais intensa, existe um silêncio também, né, muito grande. Eu me lembro de morar num prédio
de 14 apartamentos. E só a minha casa tem gente ocupando, porque todo o resto do prédio viajou. E a minha casa, naquele momento, estava preenchida pela minha família. Mas era só aquela casa. Imagina, se tivesse uma pessoa solitária naquele prédio ali, ela ia ouvir os ecos da minha casa se sentindo sozinha lá no apartamento dela, por exemplo. Verdade. E isso acontece. Tem muita gente que não tolera. Na Europa, nessa época do ano, o índice de suicídio é muito grande. Eles estão enfrentando um inverno rigoroso, quer dizer, nem posso falar mais já porque... causa depressão, Exato. né? Eu não posso falar muito sobre isso porque como essa modificação climática, essa crise climática que a gente está vivendo, as estações do ano estão completamente alteradas. Mas o planeta está entrando em menopausa. Exato. Estamos juntos, planeta. Mas no inverno, o inverno é uma época em que a oxigenação é menor, né? O organismo é mais preguiçoso. Então, a liberação de hormônios de bem-estar ela é mais lenta. E isso traz uma tendência maior à depressão. Então, Entendi. é um período sofrido para os solitários. No inverno, a tendência é ter uma grande piora. E o que essas pessoas podem fazer para começar a ressignificar, né? As pessoas que sentem no coração, que queiram buscar ajuda, que queiram ressignificar esse sentimento, né? E começar a ter acesso às outras pessoas, porque também às vezes as pessoas se fecham, né? Elas não dão abertura para as outras pessoas chegarem próximo. O que essas pessoas podem de fazer? Autocuidado, né? É o processo do autocuidado, né? Aí já entra o processo do autocuidado. A terapia. Não é... E a gente vai quebrar mais um paradigma aqui, entendendo que o processo terapêutico não é para pessoas... Igual o pessoal falava muito, você tá doido, tô fazendo terapia? Não, é pra pessoa que ela escolheu se olhar e se cuidar. Então já ou quebra se aí. conhecer, né? Porque o autoconhecimento é a nossa maior defesa. Não tem como as pessoas com processo eu acho que vai abrir um leque muito maior aqui para discussão, mas a gente precisa entender que estar sozinho e ser sozinho é diferente. E às vezes isso desencadeia estar sozinho por escolha ou ser e se sentir sozinho. As pessoas podem estar no meio de multidões e se sentir sozinho. E isso desencadeia a psicossomática da diabetes, dores de cabeça e várias outras coisas. E ser sozinho por acreditar na felicidade e ela se contemplar em si. Mas uma pessoa, para chegar nesse estado, ela precisa de começar uma jornada olhando para si. Eu gosto muito de trazer séries e filmes porque fica mais fácil pra gente conseguir entender. Tem uma série nova na Netflix, eu não sei se é na Netflix, eu acho que não é. Não sei o aplicativo, porque eu não tenho muita noção de aplicativo, assim. E eu vou pegando essas séries nos grupos que eu participo, então eles pedem pra que, olha a série tal, que vai trabalhar isso, isso e isso. A gente consegue ter uma visão melhor. Que é um local de uma mulher muito poderosa e que ela passava por cima de todo mundo para chegar onde ela queria. Ela é da Rússia e o pessoal russo já tem essa tendência a ser bem frio, né? E ela se posicionava, mas a concorrência foi lá e atirou nela e matou ela. Naquele momento em que ela morreu, aconteceu o processo do passar, né? Toda a vida na frente da tela mental dela ali. E ela, quando ela volta, que ela consegue o sopro da vida de novo, ela renasce e cria um SPAR. Eu vou lembrar o nome da série e vou deixar aqui nos comentários. E sabe que história que parece? É essa, a história da Catarina Grande. Da Catarina da Rússia. Que ela foi uma mulher que passou por cima de tudo e de todos para reinar, para ser soberana lá na Rússia. E ela não tinha escrúpulos. Até por cima do próprio filho ela passou. Então, assim, bem parecida, né? Eles trazem temas que lembram pessoas daquele local ali mesmo. Super interessante. Mas hoje ela tem o Tranquilium. E as pessoas chegam lá, ela seleciona as pessoas.
Ela ressignificou, então. Ressignificou. E aí, na hora que ela voltou com o sopro da vida, que ela conseguiu perceber tudo aquilo que ela fez. Porque quando a gente faz o processo terapêutico, eu costumo falar que iniciar é fácil, dar continuidade é que dói. Porque quanto mais profundo a gente for mexer, a gente vai entendendo que o que nós colhemos hoje no presente, nós não somos vítimas. É tudo plantação que a gente fez no passado. Então, entender isso é o processo. E aí, quando ela volta, que ela cria isso, eu ainda não consegui ver eu só vi o resumo, eu vi só o resumo do coisa. Mas isso remete muito assim, olha, as pessoas que ela seleciona e algumas pessoas confrontando ela numa roda, por que você tirou isso? Porque um dos selecionados foi um empresário estressado, surtado, que vive a poder de aqueles remedinhos. E aí o remédio não faz efeito, para acalmar, ele toma uísque. Então, a água dele é uísque. E aí ele fica louco, abstinência, né? E aí ela fala assim, porque eu quero que você realmente morra para este mundo, para renascer. Aí é o processo do renascer, né? E as terapias fazem muito isso. Então, quando a gente se coloca em um estado de estar sozinho por escolha, porque eu sou completo e eu entendo que a felicidade está aqui, é o que você já trouxe em outros vídeos, né? Que a felicidade é uma coisa egoísta. Solitária. Eu ia comentar isso agora, né? A felicidade é um sentimento solitário, é um sentimento bastante solitário. Então, é difícil a gente... E as pessoas não estão preparadas para conhecer pessoas assim. Porque as pessoas que são assim, você olha e fala assim, nossa, mas que pessoa egoísta, né? Exato. Como que ela consegue ser feliz sozinha? Mas é exatamente aí que tá. A felicidade é um estado de espírito. A felicidade, a gente busca muito a felicidade em compra, né? Agora, nessa época, principalmente que é desenfreada, o consumo é muito incentivado. A gente busca a felicidade ali, a gente busca em procedimentos estéticos de alta intensidade, né? A gente busca a felicidade num relacionamento, né? A gente deposita a nossa felicidade no outro, no companheiro, na companheira que tiver. A gente deposita a felicidade nos filhos, a nossa felicidade nos filhos, e não consegue entender o quão egoísta é esse sentimento. Porque a gente tá aqui quietinho. Tá terceirizando, né, o que depende exatamente. da gente. Então, me faça feliz, eu vou ficar aqui. Me faça feliz. E não é isso. A felicidade é um estado de espírito. Você pode ter o melhor companheiro do mundo, ter dinheiro para comprar o que quiser nesse planeta, né? Como tem gente aí comprando uma banana com a fita crepe como obra de arte, né? Como aconteceu, que foi uma coisa assim... Absurda, né? Inominável. Comprar uma passagem para ir pra Lua, entendeu? Tem gente que tem grana para isso. Tem dinheiro pra, né, tanta Mas coisa. Mas será que essas pessoas são felizes? Não, ela tá projetando vazio. Exatamente. Isso. Então, assim, a felicidade, ela não tá nisso. Com certeza. Ela tá em conseguir lidar consigo mesmo. Ser a própria companhia. Isso é ser feliz. Eu falo isso. Eu me sinto bem comigo. A minha companhia me agrada. Aquelas pessoas que escutam som alto, eu falo que as pessoas, elas tentam abafar o ruído que tá dentro delas. Sim. Então elas põem um trem estridente porque ela se incomoda com ela. Então ela pega um ruído externo para tentar abafar o que tá aqui dentro. Quem dorme com a televisão ligada também, quem dorme com fone de ouvido, ela não consegue ter um momento para ela, e isso por experiência própria, né? Eu tô falando o que acontece comigo. Eu não consigo dormir, por exemplo, com silêncio absoluto. Eu tenho que estar escutando um barulhinho de uma água que seja, para distrair minha mente, porque eu com a minha mente eu não suporto. É complicado de conseguir dormir, porque aí você vai ficando tão envolvido em tudo aquilo que você está pensando, que um som externo vai te fazer distrair de você mesmo. Mas são os excessos, né? As pessoas, elas chegam buscando os processos terapêuticos também, achando que a gente faz milagre. Eu recebo milagre todo dia, eu sou um milagre em vida. Porque só da gente voltar
respirar e ter essa percepção e ver as coisas, pra mim eu agradeço, eu já levanto agradecendo. Opa, voltei. Vou fazer um meme. Alô, mundo, cheguei. Tô de volta. O sol tá brilhando. Não, meus cachorros de manhã, a gente tem 4h30 da manhã, começam uns passarinhos verdes. Eu até cuidava deles, mas eu tenho uns gatos também, então tava rolando um tumulto. Eu falei assim, vou ter que separar. Mas eles acostumaram e eles começam 4h30 da manhã, piu, 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 e os cachorros, uau. E com um pouco vem a minha gata, a gata da vizinha. É uma sinfonia. 4h30 da manhã. Eu falei, obrigado, vamos levantar pra meditar. Uma sinfonia animal. Mas é isso. Às vezes, assim, meu companheiro fala assim, nossa, pelo amor de Deus, pra que você foi arrumar? Você só arruma tudo. Arruma tudo. Eu achava bonitinho os passarinhos, fui colocar comida, eles acostumaram. Os gatos também eu acho ótimo. Raio com os cachorros toda a rua também. Fala, que tumulto que você tá arrumando, pai? Não dá só pra fazer... Mas é um preenchimento, né? É um preenchimento. Agora, quando a gente tá se sentindo, né, nesse sentimento de abandono, é quando você abandonou a si mesmo, em algum momento. Sim. Puxa vida, eu tô me sentindo abandonado, mas a primeira pessoa Verdade. que se abandonou foi a si mesmo. Uhum. E quando a gente para olhar, normalmente, você vai observar que você não está se olhando mesmo. Exatamente. Né? Exatamente. Você está se abandonando. Você tem cuidado de você? Eu não tenho cuidado de mim. Eu cuido de todo mundo, que é a questão do abandono. Eu estou preocupada em cuidar de todo mundo à minha volta, mas o meu autocuidado eu sempre deixo para depois. Eu trabalho com autocuidado, mas eu não cuido de mim. É um paradoxo. Né? É um paradoxo. Então, você está buscando preenchimento onde você não vai encontrar. Exatamente. Porque quem preenche... Você nasceu... Dizem, né? A gente tem um ditado. Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho. Não. Eu vou nascer comigo. Eu nasci comigo, com a minha companhia, e vou morrer com a minha companhia. E como que a gente faz para desenvolver esse autoconhecimento? Exatamente curando as próprias feridas, buscando o autoconhecimento, o autocuidado, terapia. Não tem outra. A terapia não é para quem já está no fundo do poço ou que está se sentindo cair ladeira abaixo. Não, a terapia é a vida. Até pra gente saber o que as pessoas estão fazendo com a gente. Porque às vezes a gente fica tão absorvida ali naquele meio que você não tá nem entendendo o que está acontecendo. Às vezes você não consegue identificar, né? E a vida dá sinais, o corpo dá sinais o tempo inteiro. É como eu já falei isso, inclusive, aqui no podcast, que nada acontece de repente. Tudo tem um processo de desenvolvimento. A depressão tem um processo de desenvolvimento. Ninguém surta do nada. Ali é um acúmulo de gatilhos disparados que levam a pessoa a ter um esgotamento emocional muito grande, chamado surto. Entende? Não acontece do nada. São pequenos gatilhos. Você cultivar aquele pensamento, nossa, eu tô gorda, tô horrorosa. Quantas células ouviram isso? Eu não consigo fazer isso. Quantas células do seu corpo? Então, aquele eu não consigo começa a te limitar de uma maneira tão avassaladora que daqui a pouco você não está só limitado, você está paralisado. Quando a gente tem autoconhecimento, a gente consegue entender o que você está fazendo consigo mesmo. Exatamente. E aí você consegue se questionar por que eu estou fazendo isso comigo Na mesmo. verdade, são duas coisas. A gente trouxe um assunto, mas antes eu quero falar uma coisinha sobre esse processo do estar se sentindo sozinho, tá? Uhum. Esse vazio, a gente, dentro dos processos terapêuticos, que é uma jornada, tá? Eu gosto de falar, alguns pessoas falam, não, é tratamento. É um tratamento, é uma jornada, é da forma, a nomenclatura que você se sentir mais confortável. Porque senão, se você não sabe o que está aqui dentro, você vai aceitar o que vier de fora, tá? Outro ponto que a Gi falou, que é o eu. Caramba, vocês não têm noção do poder do eu. Quando você fala, eu sou,
suas células inteiras param para te ouvir. Então, eu sou uma pessoa incrível. Somos anunciados declaradores do Barras de Axis. A gente precisa aprender a usar essas ferramentas. E, por favor, não, mas será que isso é real? Experimenta. Não fica criando. O seu ego está falando assim, olha, não vai não. Aí, é outra coisa que a gente consegue desenvolver no processo da terapia. Quem está falando? Essa voz é minha? Essa voz é do meu ego? Essa voz é de uma autoridade que passou pela minha vida e que ainda ecoa aqui dentro? Então, isso tudo faz, dentro do processo terapêutico, a gente consegue organizar isso e trazer essas ressonâncias, entende? A ressonância é aqui, professor, olha, então, se essa pessoa, ela foi autoridade na minha vida, hoje ela não é mais. Eu não dou mais essa permissão. E outra coisa também muito importante nessa questão da autoridade, né? Que pode ser pai, pode ser mãe, pode ser avó, pode ser... Tio, tia. Cuidadores em geral, né? Exatamente. Às vezes essa autoridade nem falou nem projetou a própria dor nessa pessoa. Mas tem muito a ver com como você interpretou o que aquela autoridade falou. Porque é possível que a pessoa tenha empregado a própria dor na ordem, é possível, mas às vezes não, às vezes ela não empregou ordem nenhuma, ela tava num sentimento de clareza emocional muito grande, mas quem estava ouvindo não estava. Então, deu esse problema. Eu me lembro que teve uma vez que alguém falou comigo assim, você precisa de terapia. Eu fiquei ofendidíssima. Que absurdo falar que eu preciso de terapia. Quem é essa pessoa para falar de terapia? Depois de muito tempo, eu fui clareando, né? Compreendendo a questão da mente, dos sentimentos. Eu fui estudando, passei a estudar sobre isso, né? Dentro da faculdade, passei pela psicologia e falei, opa, isso não é isso é para todos. Um médico, um clínico geral, você não vai a um médico, um clínico geral, só quando você está morrendo. A nossa cultura, né? Exatamente, mas a nossa cultura brasileira é uma cultura profilática, né? A gente só vai ao médico quando tá doente, a gente só vai ao dentista quando o dente dói. Na verdade, a gente foi, infelizmente, condicionada a isso. A buscar as coisas não como prevenção, mas no estágio já de morrendo. Exatamente. Né? Então nós não somos a gente não previne, né? Nós não somos uma cultura profilática. Entende? Uhum. Não somos. A nossa cultura é de remediar o problema e não de prevenir o problema. Quantos homens morrem por câncer de próstata por não olhar, câncer de próstata porque não pode olhar, né? Às vezes um exame de sangue, exatamente. Quem tá assistindo aí, o exame de próstata não é só exame com toque, tá? Você pode fazer um exame de sangue que nele vai identificar. Ele vai detectar e aí se for necessário, porque às vezes eles correm do médico, porque eles já acham que eles vão ter que fazer o exame de toque, né? E não é. Exatamente. É exame de sangue primeiro. Então façam, meninos. Façam porque previne muita coisa. Aí, uma outra questão, as mulheres, né? As mulheres às vezes deixam de se cuidar, não, porque meu filho tá assim, meu marido tá assado, e esquece de fazer o preventivo. Ai, tava tão cansada que eu não dei nem conta de, na hora do banho, fazer o autotoque. Gente, isso é uma coisa tão simples. Porque a gente tá acostumado, a gente foi condicionado a procurar médico só depois. Então, não fazemos um exame de sangue, não fazemos o famoso check-up. Né? Eu tô com parceria de check-up. Tá, eu adoro patrocinadores. Estamos precisando de patrocinadores. Aceitamos patrocínio, viu, mas é isso. E até a saúde mental, ela corre pela mesma estrada dos médicos
para a saúde física. Não tô doida ainda, então enquanto eu não estiver doida ainda, eu não vou para terapia. Cara, quando você estiver doido, aí o problema já é muito mais André mais Luiz, complexo, né? Galva. Exato. Santa Maria. Santa Maria. Ah lá, outra já tem essa. Tem umas crechinhas agora. Como é que chama as crechinhas? Não, fala não. Mentira. Sersan, tá, meninas? Mas é verdade. Sersans. É uma verdade. Meu Deus O CAPS. Não tem muito. O sofrimento vai ser muito maior. Encarar as suas dores enquanto você tem saúde emocional para encarar é muito melhor. É, verdade. Ó, uma coisa que é bem legal a gente trabalhar nesse processo de prevenção são coisas que vão acontecendo que, assim, hoje em dia a gente consegue perceber de uma forma melhor. Eu costumo falar que eu uso muito de exemplo a minha casa, porque essa semana mesmo eu peguei uma pessoa, eu tenho uma certa facilidade em auxiliar, mas é aquilo, né? É as nossas autossabotagens. Mas será que realmente eu tô no caminho? Porque eu não faço algo dentro da minha casa. E aí eu costumo olhar primeiro pra minha casa e falar, caramba, vamos fazer um laboratório? Inclusive eu tô fazendo uns testes lá em casa, assim, com algumas coisas e às vezes meus meninos ou meu marido falam, que isso, mulher, tá ficando doida? É um laboratório. Estou testando a ferramenta para ver se funciona para mim passar. Então a gente precisa começar na gente, fazendo esse autocuidado, observando as nossas falas, porque o processo do abandono é pior. O abandono com a pessoa viva. E aí temos duas situações. A mãe que fechou o seu mundo para criar os filhos, dedicou-se àquele momento e os meninos crescem, né? Então eles vão sair, vão ter que viver a vida deles, ter um relacionamento e a mãe tá ali apegada e usa isso até de má fé. Não, eu não diria má fé não. Eu não diria má fé não, porque eu não acredito que seja isso. Mas ela usa isso como um processo de se assegurar. É o ego dela falando. Mecanismo de defesa. Exatamente. Ela precisa daquilo, sabe? Ela precisa daquele preenchimento, daquela ocupação para se sentir, às vezes, até viva. E a gente tem que entender uma coisa. A depressão, se apresentando em qualquer tipo de síndrome, tipo de transtorno, né? Temos vários aí, o narcisismo, a psicopatia, todas essas doenças mentais, exatamente, todas elas são egoístas. A depressão é uma doença completamente egoísta, é o eu errado. Que não é preenchido, exatamente. O eu errado, porque o olhar pra mim igual, não é estar em ser egoísta, buscar um processo terapêutico para se entender todas essas coisas que ecoam dentro de você e separar o que é seu e o que não é. Então, tem o eu que é o eu egoísta e tem o eu que não é o egoísta, é o eu de autocuidado. Eu mereço sim esse autocuidado, sim. Eu mereço sim ser olhada. Mas o que eu tô falando é exatamente isso. Aquela doença é tão egoísta e não é a doença em si, entende? A pessoa não tem força para levantar de uma cama, escovar um dente, tomar um banho, sabe? Ela não tem energia, ela não tem força. Entrega. É a doença que é egoísta. Ela já desistiu não, de ser viver, humano, né, não o hospedeiro. Ela só está esperando a morte. Exatamente. Não é o hospedeiro da depressão que é egoísta, é a depressão que é egoísta. Ela corrói a energia num nível hard mesmo, que ninguém, a gente não tem essa energia pura e simples de levantar, automática, né? Porque quase todo mundo se levanta da cama de manhã no automático. Muitas das vezes para atender o outro, nunca para atender a si mesmo. Porque você convida o pessoal para fazer, quando a gente faz curso de reiki, para fazer o gachu pelos 21 dias, 4:30 da manhã, 5 horas, tudo bem? Não, mas se for para trabalhar, você vai. Então, aí é o processo. Olha, para mim atender, eu vou fazer esse esforço. Por que eu não consigo levantar 5 horas da manhã para fazer 15 minutos de meditação, dar uma corrida, melhorar o meu condicionamento físico, mas para mim trabalhar, bater ponto lá, eu vou.
Cara, olha o estado da pessoa, olha a programação. É automático. Olha isso, olha Mas que isso programação. é o que o sistema fez desde os primórdios, né? É uma Da programação. Revolução Industrial, A para terapia deixar... te ajuda a olhar para isso. O processo terapêutico te ajuda. Porque quando nós éramos camponeses, né? A gente tinha o hábito de acordar com o sol, dormir com a lua. Era o processo natural. E com a Revolução Industrial, né, nós somos reprogramados. Exatamente. Reprogramados, literalmente reprogramados. E tem o processo do abandono, que é o abandono, ainda continuando dentro do abandono de pessoas vivas, dos filhos que se sentem abandonados quando os pais saem. Que eles fazem o negócio ficar... Não é que fazem, mas as coisas são vistas de uma forma tão grande que esse abandono dói tanto. É a questão da interpretação. Entende? Ai, a minha mãe não gosta de mim. A minha mãe... Às vezes a pessoa não consegue nem descrever o sentimento de abandono. Mas ele existe ali. É uma interpretação lá de trás, que está numa memória muito remota, que traz para o consciente o sentimento de abandono, disfarçado de qualquer outro nome, mas é o sentimento de abandono de uma interpretação que foi feita lá. Às vezes a criança está ali, a mãe está atarefada, tem mais de um filho, a criança está no berço chorando, a mãe está desesperada, se refazendo do puerpério, porque é uma fase dificílima, tem filho pequeno para cuidar e um bebê para acudir. O bebê está ali chorando, ele interpreta aquilo como um abandono. Sabe o que eu já peguei? Compulsão alimentar. Com todas as dores que a pessoa sente, a mãe vinha e colocava no peito, então. Aí o gatilho era isso, a comida. Porque ela tava ali sugando, mamando, e aí eu me entendi. Desconfortável. E olha como é que a mente humana, ela é complexa e muito individual. Eu tenho uma cliente que ela também tem compulsão alimentar, mas a dela é exatamente o contrário. Ela não gosta do... Ela foi desmamada, a mãe precisou trabalhar, é só ela e a mãe. E a mãe sempre trabalhou muito. E ela de certa maneira, a mãe responsabiliza a filha pela necessidade daquele excesso de trabalho, porque precisava, eu tenho que trabalhar para te criar, eu tenho que trabalhar para te sustentar. E vibraram na escassez durante muito tempo, ela come compulsivamente. Pensa. Pela falta da atenção e do carinho e do colo da mãe. É muito isso, né? As pessoas, elas já vivem num estado muito pleno, mas elas não conseguem se sentir merecedoras. Tá vendo como é que uma coisa vai desencadeando outra, gente? As pessoas, elas precisam parar um pouquinho, desacelerar um pouquinho, porque o mundo só tá acelerado porque nós estamos nessa frequência de aceleração. Cara, tira o pé do acelerador, respira. Ai, eu não aguento quando a pessoa fala que levanta 5 horas da manhã, tem um meme rolando aí agora, de um cara que fala assim, olha, eu levantei 7 horas da manhã achando que eu ia ficar pleno, ia fazer tudo, já tem gente voltando da caminhada, fazendo não sei o quê. Dá uma raiva. Mas é porque a pessoa escolheu se olhar. Aí não é ficar assim, poxa vida, por que ela se escolhe e eu não consigo me escolher? Quando você se escolheu? Eu nunca me escolhi. Como que eu vou saber que eu nunca me escolhi? Quando eu escolho ficar num sábado, por exemplo, que é o sábado de folga, digamos assim, e eu escolho ficar deitada até 10 horas da manhã. Ah, mas é a minha escolha? Cara, eu vou ficar e não vou me julgar por isso, porque é o que eu quero fazer. Ok. Então você não levanta e vai ver uma rede social e fala, poxa, a pessoa já fez. Aí você já entrou em conflito. Porque aí a pessoa começa a se comparar com as outras. Isso aí também é uma questão que antigamente a gente tinha um núcleo familiar e de amigos próximos que eram pequenos, a gente se comparava aqui. Hoje em dia a gente tem 7.000 pessoas para se comparar. Você entra na rede social, você vai ficar 7.000 vezes mais deprimido, porque aquelas pessoas estão fazendo mais coisas e muitas vezes nem é verdade.
Muitas vezes, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Às vezes a pessoa tá caminhando 10 horas da manhã, posta no outro dia 5 horas da manhã e fala. Ontem eu vi um comentário assim, nossa, mas uma artista, essa fulana já casou não sei quantas vezes. Aí eu falei assim, será que ela casou quantas vezes verdadeiramente? Porque eu já vi mais de não sei quantos anúncios de que ela casou. Casa num país, casa no outro, casa não sei aonde. Mas quantas vezes essa pessoa casou? Quantas vezes ela absorveu e entendeu e abraçou realmente esse casamento para ter tanta necessidade assim de mostrar o casamento nas redes sociais? Verdade. É uma promoção de vestido de noiva, sabe? É uma promoção de evento, é para ganhar a publicidade, né? Que hoje em dia se chama publi. É para ganhar dinheiro e mais nada, mas será que isso está preenchendo um outro lado dela? O lado material a gente está vendo que tá assim, ela tá ganhando, né? Tá visibilidade, exatamente, dinheiro. tá ganhando tudo isso. Mas e lá dentro? Ela tá preenchida? Ela tá feliz? Ela pertence realmente a algum núcleo para poder ter tanta alegria estampada numa foto? E aí são 7 mil ou mais, né? Exatamente. Que tá passando ali no seu feed todo dia e você fica assim, por que eu não consigo? Todo mundo consegue, por que eu não consigo? Sinceramente, porque hoje em dia a gente tem um leque de comparação muito maior. Não é possível. Será que o povo ainda tá vibrando nisso? Muito. Ai, Jesus. Muito. Eu tenho uma Você crença... tem uma dúvida? Você tem alguma dúvida de que as pessoas ainda estão Eu tenho uma crença muito É porque grande a que eu sua preciso bolha é trabalhar. diferente. Na verdade, eu acho que eu nunca, desde a minha adolescência, eu nunca tive essa percepção de comparação ou do que o outro tá fazendo. Cara, e daí? Às vezes as pessoas olham pra mim e falam, nossa, mas fulana... E? Não, mas você é sem graça, mas sou mesmo, cara. Eu não tenho necessidade de... Mas tem muita gente que se compara e Eu acho que é mais fácil sofre. até pra lidar com o milindre, né? O processo do milindre. Ah, velho, a gente tá no... é só parar pra pensar. Eu falo, tem hora que eu vou analisando as coisas que eu falo, cara, Deus é Deus mesmo. Se fosse eu. Alô, bola de fogo. O ego das pessoas são bem frágeis, Kate, assim, pelo menos na bolha que eu vivo, como as pessoas cuidam muito de estética, cuidado pessoal, É aquela coisas, questão do procedimento, é a minha né? bolha, né, que eles vão pra se cuidar, pra embelezar, elas são muito fragilizadas pelo que elas veem nos outros. Gente, quantas E pessoas... elas sofrem realmente de sofrer, assim, de entrar em depressão de não mesmo. gostar em si. Isso. De não gostar do que olha no espelho. Quantas pessoas estão aí, quantas mulheres esse ano, acho que foi esse ano mesmo, que morreram por... Fazendo procedimentos Exato, estéticos. por procedimentos Foi. estéticos. Porque o feminicídio também tá em alta. Lá onde eu moro, gente, pelo amor de Deus, eu tô assustadíssima. Isso Meu aí TCC também foi é sobre outra isso. Nós vamos falar abordando sobre isso também. Eu quero muito, porque nas coisas que eu trouxe dentro do TCC foi falando sobre esses processos de violência que muitas das vezes começa quando a gente é criança, porque a mãe foi criada dentro de um mundo paternalista e acaba projetando isso na filha, e a filha vai nesse processo de se esquecer, porque ela tem as necessidades de atender sempre o outro, e aí na hora que ela vai buscar essa estética, na verdade ela está tentando tampar todas essas feridas e esses buracos, porque eu vou me olhar no espelho e eu vou ver que eu tô bem, mas cara, dentro não tá. Mas ela não vai ficar satisfeita com o externo. Espelho meu. Exatamente. Vamos Ela não vai lá na ficar Branca de satisfeita com o Neve? externo. Vamos lá na Branca de Não Neve. adianta, porque quando você quer colocar pra fora aquilo que dói por dentro, essa dor ela não é externada. Por que um ansioso se esfola? Ai, é porque eu quero sentir dor. Não, ele quer tirar a dor. aquela dor. Os meninos que se mutilam, hoje Exatamente. ainda tem. Na época Ele da não baleia é, tinha. é porque eu me costo Até pra ver hoje se eu tem. sinto Tem. alguma coisa, porque eu não tô sentindo nada. Não. Eu quero tirar aquela dor que tá doendo, por isso eu machuco o meu externo. Por que é que eu quero me apresentar mais bonito por fora? Porque o que eu tenho por dentro eu não gosto, não me satisfaz, não me atende. E aí fica procurando procedimento para se aceitar e não consegue.
E sempre vai ter alguma outra coisa. E sempre vai ter alguma coisa para fazer, algum reparo para fazer. Porque né? mexeu em uma coisa, a outra não ficou boa. Nos anos 80, quantas mulheres entraram para fazer plástica porque estavam envelhecendo? E as que não faziam eram rejeitadas. Quantas mulheres nos anos 80 tinham que pintar os cabelos porque cabelo branco envelhecia? As senhoras da minha família, por exemplo, você não vai pintar o seu cabelo? Não, não vou. Eu gosto do meu cabelo branco. Mas você fica parecendo velha, não tem problema. Eu tô feliz do jeito que eu tô. Mas eu acho que vai muito de área, sabe? Porque eu fiz um curso uma vez de... Olha, eu acho que não é de área, eu acho que é um padrão social. Mas eu fiz um curso de consultor uma vez, para consultar negócio de empresa, consultor de empresa, que era uma área que eu queria muito atuar. Eu tinha feito a formação em administração, então eu queria muito ir para essa área. E aí eu lembro que depois que eu paguei caríssimo nesse curso, o instrutor virou para mim e falou assim, para você eu te vejo na área em alguns anos. Eu falei, como assim? Você tá muito nova, você não passa credibilidade. Eu falei, eu tô morrendo de estudar, paguei um trem caríssimo, agora no final você vai falar comigo que eu não passo credibilidade? Porque as pessoas que estavam lá, além delas serem mais velhas, terem às vezes a mesma minha formação, só por ter experiências diferentes. Eu lembro que a maioria das mulheres já tinham os cabelos mais grisalhos, pintavam de blouro para disfarçar, mas já tinham mais grisalhos. E os homens todos Mas é exatamente sobre essa questão de pintar o cabelo, entendeu? É questão social. É uma questão social, não é uma questão diária. Porque, por exemplo, hoje em dia você vê até atrizes assumindo seus brancos. A Cássia, acho linda, a ruga. Gente, a gente vai. Mas ela foi precursora nisso e todo mundo... Nossa, mas ela foi muito julgada. Quando ela começou. Julgada. E até hoje é julgada. Todo mundo olha e fala assim, nossa, ela não se cuida. Nossa, ela é uma... Exatamente. Ela é velha. Ela não é Exatamente. convidada para muito papel por causa disso. Ela faz papel de senhoras. E a idade dela, hoje em dia sim, mas quando ela começou com isso, ela não era tão senhora. Gente, Glória Pires, ela já assumiu os brancos. Ela teve que usar uma peruca na última novela que ela Pois fez. é. Ela usava uma peruca. Ai, que horror, gente. É questão Ela social. não, o cabelo tava curto, branco, maravilhoso. Ela usava uma peruca longa, de cabelos longos, pra poder fazer a personagem. Porque não se encaixa no padrão um estabelecimento. Isso cai dentro do autoabandono? Eu acho que sim, porque antigamente a mulher não podia... A minha mãe, por exemplo, a minha mãe foi uma mulher que pintou o cabelo até não ter mais energia pra isso. Mas ela pintava o cabelo, ela não saía de cabelo branco. A irmã dela até hoje pinta o cabelo. Porque, não, ela ainda falava, uma mulher de cabelo branco tem que andar muito bem vestida. Porque eu sempre gostei quando eu passava e comentava com ela, aquelas mulheres que tinham o cabelo todo grisalho, que tinha aquela nuance azul. Eu sou apaixonada com aquele tipo de cabelo. E a minha mãe falava assim, para uma mulher ter um cabelo desse, ela tem que ser muito elegante, ela tem que ser muito fina, ela tem que se vestir muito bem. Porque, senão, é o desleixo. Cai no desleixo. Olha que linha tênue, né? Muita... Exatamente. E a minha mãe, eu não posso ter esse cabelo, porque senão eu vou ficar desleixada. Então ela pintava o cabelo. Quando ela já não tinha mais essa energia, o cabelo caiu por causa do tratamento, da quimioterapia, ficou carequinha, que tinha aquela coisinha, aquela penugem na cabeça branquinha, ela começou, olha, acho que eu tô gostando do meu cabelo branco, ainda bem que eu não vou mais pintar. Ô mãe, seu cabelo é lindo. Mas se eu andar perto do seu pai, porque o meu pai não tinha cabelo branco, se eu andar perto do seu pai, vão achar que eu sou mãe dele. Tadinha. Ou seja, existe tanto a cobrança de si também, quanto a cobrança social. Externa e interna. Exatamente. Mas hoje a gente as mulheres que assumiam, por exemplo, a minha mãe, ela é uma mulher que assumiu os cabelos brancos muito jovem. Ela com 42 anos, ela já tinha cabelo branco e ela falou, não vou pintar. E toda a família achava que ela era tida como o machinho da família, que não pintava cabelo, que cortava o cabelo curto, porque ela morria de calor, por causa dos hormônios que vão caindo nessa fase. Ela cortava o cabelo, usava bermuda, blusa de malha. Ela era tida como uma
uma pessoa que não se cuidava. Mas ela simplesmente, se cuidava, tomava banho, escovava dente, tinha higiene perfeita, fazia as unhas, para trabalhar, saía, se arrumava. Mas ela era rebelde dentro da família, porque ela não queria ser bonitinha igual as irmãs. Eu também era de pintar cabelo, deixar o cabelo crescer, usar vestidinho de mocinha dentro de casa, por exemplo, que é pra pessoa ficar mais confortável, ela usa bermuda e blusa normal. Não, mas as irmãs têm que usar vestidinho por causa do marido. E ela não era assim, porque ela sempre foi o homem da casa. Você falando de vestidinho assim, eu tenho um VHS lá em casa que eu tenho que passar ele pro... Nem sei como é que passa agora. Com 13 anos, minha mãe fez uma festa. E eu, gente, por Deus do céu, na câmera naquela época era raridade. E esse amigo da família tinha vindo dos Estados Unidos e tinha... Eu tô lá assim, num calor, sabe aquele vestido trapézio? Aham. Assim, na frente da câmera. Nossa, mas que legal, isso aí vai ficar gravado. Porque minha mãe me enfiava uma meia calça, um calor do Brasil, gente, pelo amor de Deus, uma meia calça. Pra que inventou isso? Eu não sei. Não, mas, não foi um ser humano normal. francamente, eu também detesto. Na época eu tinha 13 anos, eu tinha perna feia? Lógico que não tinha. Não, tinha machucado, porque eu era terrível. Tinha Pulava. necessidade? Não tinha. Um O calor. VHS nem aparece. Eu tinha um truque para as minhas calças que a minha mãe me condicionava a usar. O que você fazia? Eu furava todas elas. Rasgou. Agora como é que você vai sair? Você vai sair horrorosa porque você não tá de meia calça. Ótimo, né? Era isso que eu queria. A minha mãe, Saía graças sem a a minha Deus, por calça. ela ser a rebelde, a gente não tinha obrigação nenhuma. De andar assim. Não, eu fui criada dentro de padrões convencionais bastante incômodos pra mim. E por isso eu era chamada de cabrita na família. Porque minha mãe nunca me segurou em casa pra ficar como uma mocinha, bonitinha, sentando de perninha cruzada. Então as outras tias me chamavam de cabrita, porque eu podia subir em árvore, porque eu podia cortar, eu podia ter cicatriz. Entendeu? É. Gente, eu já rolei no chão com um cachorro. Nós costumamos conseguir a manga. O cachorro foi pegar. E eu rolei, quando minha tia olhou, o que você vai fazer? Vou comer. Fui lá. Fugimos do assunto. Não, mas isso faz o processo do abandono também. Não é tão longe do assunto, não. Porque compartilhar essas memórias faz com que a gente olhe e fale assim, caramba, a gente já ressignificou. E traz um fortalecimento também para as pessoas que estão aí ouvindo. Elas se identificam. E vão se identificando. Porque estar do lado de cá, as pessoas criam uma coisa que é um dos pontos que a gente vai ter que trabalhar também, essas projeções de expectativa. Porque quando a gente se coloca terapeuta, as pessoas criam uma imagem e quer que você caiba dentro disso. Que você seja um Buda. E vocês perceberam que nós viemos com esse processo de rebeldia, de falar, alô mundo, nós chegamos desde a nossa adolescência? E hoje nós estamos aqui trazendo essa mensagem que sim, tudo é possível. E que o processo do abandono, não se abandone, olhe para si, busque entender aquilo que você precisa cuidar. Nós estamos trazendo de uma forma bem tranquila, eu acredito, né? Esses temas que doem muito. Nós temos que abordar aqui um pouquinho ainda sobre o abandono emocional, que é o que essas mulheres estão passando com mais veemência agora, né? Mas que faz parte de todo esse nosso mundo. Então, se você está gostando do vídeo e ficou até aqui, eu vou pedir para que você aperte o sininho, compartilhe e se inscreva. Nós precisamos chegar a 500 mil inscritos para a gente fazer as coisas ao vivo. E para o ano que vem também, a gente já quer deixar algumas coisas aí que vem muitas novidades, tá? Como eu disse no início do vídeo, nós vamos dar sim uma parada, porque a gente não tem tanta conexão e nós temos muitas vidas, inclusive quando se alguém me encontrar aí nesse Belo Horizonte aí, não tire fotos. Porque aí a gente já é aquela... Eu pelo menos não gosto muito de foto, então quem me acompanha nas minhas redes sociais aí vê que ela é só profissional mesmo. Mesmo o meu diretor falando profissional. Você tem que aparecer mais. Você é terapeuta, vende. Cara, estamos no caminho, estamos aqui nos colocando. Está se ressignificando. Tô caminhando, porque eu tenho algumas crenças ainda para serem ressignificadas. E é isso, entende? Então não crie expectativa, não projete da sua mente algo. Ela é terapeuta, o comportamento devia ser melhor, ela devia parar de ficar fazendo alguma coisa. Vem fazer o tratamento, é melhor. Tá? Somos seres humanos, né, gente? E seres humanos, mesmo terapeutas, têm que fazer terapia, né? Claro, nossa senhora, meu filho. Tem que estar com ela em dia.
Eu vou te falar uma coisa, viu? É cada uma que eu vou descobrindo que só... Mas vamos entender um pouquinho sobre esse abandono emocional? O abandono emocional são as projeções que a gente faz. Por isso que eu abordei esse tema e já comecei a falar sobre essas expectativas. É o que a gente já trouxe. Não projete no outro a sua felicidade. O outro terceirizando a sua felicidade. Por quê? Quando eu faço isso, me entrego completamente, e aí a expectativa que eu criei vai fazer o quê? O outro. Né? Eu gosto de uma frase muito legal. Expectativa gera decepção. Muitas. Então, não vamos depositar expectativas, porque certamente vamos nos decepcionar, porque quando a gente cria a expectativa, a gente cria a expectativa girando em torno de nós mesmos. O outro não tem condição de atender as demandas da gente, porque ele vai fazer de acordo com ele e não de acordo com a gente. Então isso vai criar uma decepção. Portanto, a esperança é muito melhor, porque ela não gera decepção. A expectativa gera. Então, deu para dar uma noção do que é o processo do abandono e do que nós estamos falando aqui de tão profundo e sério. De uma forma mais leve, mas é isso que a gente quer passar, essa mensagem que a gente quer passar. O processo terapêutico, ele pode ser, sim, em alguns momentos pesados, outros mais leves, mas que vocês possam se permitir, se olhar, se cuidar, para que vocês... Gente, é um processo de imã, sabe o imã? Quando você se cura, você emana essa energia, porque nós somos energia, hertz, isso já está mais do que comprovado. Se você não acredita nisso, desliga o celular, não usa a rede de Wi-Fi, não usa o GPS. Não escute música. Não escute música, porque somos frequências e existe entre o céu e a terra muito mais coisas do que nossa vã filosofia já dizia um sábio, sabe, tá? Então, seja muito bem-vindo de novo a esse processo, que 2025 você se permita olhar, você se permita a se entender, porque é dentro disso que você vai se curar e vai atrair as pessoas para você. Se hoje você está numa frequência que a culpa é da mulher, a culpa é do homem, a culpa é dos filhos, não. Assuma essa responsabilidade, olhe para si e faça com que você se melhore, porque isso impacta no seu ambiente, tá? Então, se prepare para um 2025 maravilhoso, faça do seu jeito, da forma como você mais gostar, do jeito que você estiver preparado e pronto, porque você é um universo e você merece sim ser visto, ser olhado, ser cuidado. E antes de vestir branco no Réveillon, por favor, vista-se da cor que quiser dentro de si, verde, azul, rosa, seja qual for, mas vibre sentimentos bons. Não adianta nada a gente vestir roupa branca, vestir uma roupa rosa, uma amarela, se a gente não vibra o que a gente quer para o ano que está chegando. Então é o sentimento que tem que ser vestido e não a cor. Não precisa comprar uma roupa nova para poder entrar no ano novo, mas você precisa estar com um sentimento novo, um sentimento de esperança, um sentimento de amor próprio, um sentimento de autoacolhimento, um sentimento de amor pela obra divina, um sentimento de gratidão que abrange tudo isso, já vai ser suficiente. Feliz Ano Novo, um Natal de muita paz, de muita harmonia, de muito amor no coração. E um ano novo cheio de novidades, 365 oportunidades de vitória. Que 2025 seja um ano de muita luz, muita prosperidade, muitas conquistas e que todos nós nos encontremos com saúde e muito dinheiro no bolso nesse 2025 que vem chegando. Isso aí, um 2025 cheio de propósitos e de transformação. Seja essa transformação. E sim, é possível, porque nós temos aí 365 dias de infinitas possibilidades. Mas não sai abrindo janela e portas de possibilidades sem olhar
fechar, entender e fechar a portinha e dar continuidade, não. Então, nós nos vemos no ano de 2025, um ano aí de muitas finalizações, de muitas novidades. De muitas ressignificações. E de muitos reinícios. Exatamente. Então, nós nos despedimos. Pode cortar esse pedaço. De novo. Então, nós estamos nos despedindo deste 2024, mas que se vocês gostaram os outros vídeos, aproveita esse tempinho aí para nos acompanhar, clica aí, compartilha e se inscreve, manda todo mundo assistir, porque isso é importante. Às vezes aquela tia que está lá sozinha, né, passando por alguns processos de abandono, se sentindo sozinha, vai dar um cliquezinho nela lá, fala, olha, assiste as meninas aí falando, um negócio bem legal, bem interessante, tá bom? E até o ano que vem e pode ressignificar.